never let a mystery all start with a big bang. Eu não mandei separar, velho. Mas acabou a música. É só isso, a introdução tudo. Cara, você ficou 3 horas ensaiando pra tocar só isso. Eu tô decorando essa letra. Seriously, man? Ninguém viu o celular ali, né? Vai, toca de novo então, vai. Vou terminar de mais Você desconcentrou aí. Cara, não, sério mesmo, gente. Vai não. Ainda bem que isso é gravado. Mais rápido! Grande Carlos Gol! Esse é o cara, hein? Sejam bem-vindos ao RIB! Patrick. Fala, meu irmão. Daí, cara. Tô com fome, velho. Você sempre tá com fome, né? Sempre, né? Não, que É minha especialidade, eu só sei falar e comer, você sabe disso, né? Todo mundo já sabe disso, cara. Qual é a matéria que você menos gostava quando você estava na escola? Eu gostei da reformulação da frase do menos gostava, né? Você mais odiava, pronto. Cara, acho que entre elas, né? Não, porque você não gostava de nenhuma, afinal de contas ele não gostava de estudar. Pô, como não, cara? Não, velho. Eu ia pra escola todo dia, irmão. Ia. Mas eu não vou falar pra quê, né? Pra cara, explodir a caixa da energia nunca. da escola. Para com isso. Não foi meus ele, filhos juro. não podem escutar isso, cara. Papai só tinha nota boa aí, ó. Sabe o que eu tô pensando? A gente podia levar a Lele e o Rafa. O Rafa ainda não, depois a Rafa. Mas a Lele pra conversar com o Edil, por exemplo. Coitado. Não, melhor não. Não? Não, né? Não. Não. Cara, vamos voltar com aquela pergunta mesmo, desculpa aí. Ah, cara, eu acho, pra ser bem sincero, sem dúvida nenhuma é física. Física, velho? Troço chato do caramba, né? Pra não falar outra coisa, né, velho? Cara, eu vou falar pra você que eu adorava física. Você acredita nisso, não? É por isso que você é estranho, né, velho? Educação física não vale, hein? Oi? Educação física não vale. Boa, cara! Tem educação física, tem física, não tem? Então. Né? Não? Ai, meu Deus do céu. Mas com esse físico aí, educação física aqui não era, né, irmão? Isso é gordofobia! Ai. Olha só, então deixa eu te falar uma coisa. Hoje, você não vai precisar seguir o roteiro, porque você não vai poder fazer pergunta nenhuma, cara. Como assim? Porque hoje só temos a presença de físicos nesse programa. Ferrou. Aliás, eles são astrofísicos. O que é isso? Eles... É um cara que é muito famoso, virou físico? É um astro. São os astros da física! Eles são membros da Tá bom, Dani, desculpa, velho. Deixa eu voltar aqui. Eu tô com medo de tropeçar nesse negócio que eu já fui ameaçado de morte aqui. Os caras estão suando frio ali atrás, velho. Eu chego perto e eles falam assim, meu Deus do céu. Hoje nós vamos conversar com 2 membros da Caltech, que eu vou ler no quadrinho da Rafa para lembrar exatamente o que significa. Eles são membros do clube fundado em 1971, que é Clube de Astronomia da UTF-PR. Ambos são licenciados em Física. Ó, eu tô lendo exatamente o que tá escrito ali. Continua, Dani. Gustavo Gonçalves e Vinícius... Eu não vou perguntar o sobrenome, porque eu não sei se é Fochesato ou Fochesato. Mas deve ser Fochesato, porque parece ser uma coisa... Fochesato, né? Um negócio italiano. Tô certo? Tô certo? É isso aí? Então tá bom. Vem pra cá, Gustavo Vinícius. Palmas! Aê! Não tem problema, depois eu coloco as palmas na edição, foi muito fraco. Quem é o Gustavo e quem é o Vinícius? Sou o Gustavo. E eu sou o Vinícius. O que você apontou pra ele? Perguntei que é Gustavo e Vinícius? Para dar uma de apresentar também, né? Gostei do seu trabalho. Eu vou fazer uma pergunta agora que pode mudar o destino da humanidade. Star Trek ou Star Wars? Pra mim a resposta é óbvia.
Pra mim é Star Trek. Pra mim é Star Wars. Você fez a melhor das perguntas. A melhor Uau! das perguntas direto. Já começou a treta. Comecei a treta na saída. Legal, porque ninguém grifou a gente sobre nada disso. Então tá bom, vamos lá. Isso aí, ó, você causou já intriga, ó. Star Trek ou Star Wars? Por que Star Trek? Ó, eu defendo Jornada nas Estrelas, né, Star Trek, pela coerência científica. Porque eu acho que o Vinícius vai ter que concordar comigo que só um deles é ficção científica e o outro é aventura. Tá, ele ganha nesse aspecto. Mas eu acho Star Wars mais legal. Como que é um negócio? Cara, acho que já deu pra gente sentir quem que o cara é o físico certo aí, o cara que é o meio piradão, né? Caraca, velho. Viu só? Você viu, né? Porque esse aqui é mais certinho, aquele Uma já deu ficção uma viajada, científica, né? o outro é aventura. É. Aventura, no Wars. caso, é Star Trek, né? Star Wars. Mas as duas obras são relevantes, têm suas contribuições importantes para a cultura. São as contribuições importantes para o Darth Vader existe? Não, tá bom, tô brincando, gente. Eu não vim perguntar isso pra vocês. Comecei a causar já um transtorno aqui e tal. Mas e você, por que Star Wars? Então, na verdade, talvez, possivelmente é mais por afeição mesmo. Eu comecei com Star Wars, eu adoro a narrativa de Star Wars porque ela é mais... Não sei. Eu não vi Star Trek. E você, Tá bom, Patrick? a verdade seja dita. Você não viu Star Trek? Não vi, Você eu tá vi de muito brincadeira pouco. comigo, É que assim, né, ó, pai? seguinte, olha o que acontece quando você fala que você quer ver Star Trek pra alguém que conhece Star Trek. A pessoa começa a te falar sobre por qual você tem que começar, sobre qual que é o melhor. Veja só até aqui, porque depois fica ruim. Eu sei que Star Wars também é assim. Star Wars novos, eles deram uma decaída, mas... Enfim. Eu acabei sendo Star Wars, eu gosto da narrativa mais tipo mal. Ô, cara, a gente tem que linkar ele com a Tutu, ele vai começar a conversar com ela, hein? Não, a Tutu, ela só fala de filme de terror, velho. Eu tô com medo daquela menina. Ei, deixa eu te perguntar, Patrick, e você, Star Wars ou Star Trek? Star Wars, mais antigo, né? Mais clássico. Você assistiu os dois? Não, só o primeiro. Mentira, eu sabia. Eu tinha certeza. Não, e ele fala com propriedade, como se ele tivesse assistido todos, né? Você viu? Star Wars, virando bacon, tá ligado? Star Wars. Eu sempre fui fascinado pelo espaço, assim, mesmo. Há um tempo atrás, a gente trouxe aqui o Jackson, que é um ufólogo até, pra gente... eu trouxe ele em decorrência dos OVNIs que foram abatidos, foram 5 OVNIs pelo mundo, né? E que, de repente, pararam de falar sobre eles e ninguém mais, nunca falaram do que eram, de onde veio. Incrivelmente, né? Não houve uma solução para isso. Mas o espaço, ele é gigante. E as minhas curiosidades, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso umas 300 mil vezes, mas a minha curiosidade foi extremamente aguçada com um filme chamado Interestelar. Tá? Então vocês vão notar que boa parte das perguntas que eu fiz vão ser feitas, são por conta do filme. As outras foram pela produtora mesmo, que é mais inteligente do que eu. Muito mais inteligente. O que é um fucking buraco negro, velho? Essa é uma pergunta boa, bem recorrente. Quando a gente vai dar palestra em escola, ela sempre aparece. Então eu acho que para falar de buraco negro, a gente tem que começar falando da definição de estrela. A princípio, né, o buraco negro, inclusive, ele era chamado de estrela negra, né, porque é uma definição mais precisa da coisa. Quando você fala de buraco, normalmente você cria a impressão de ralo, uma coisa que está sugando. E não é bem isso, não é bem exatamente assim. Então, começando com a definição de estrela, estrela é um corpo astronômico que é basicamente um intenso cabo de guerra entre duas forças. Uma delas a gravitação, a gravidade, a atração gravitacional, e outra a pressão de fusão. Então, estrelas fundem material, por exemplo, hidrogênio, no seu interior, realizando um processo que a gente chama de fusão nuclear. É o mesmo lá que tem nos reatores de Angra, no Rio de Janeiro, por exemplo, que gera energia. É um processo semelhante. Na verdade, não é um processo semelhante. Posso recomeçar essa parte? Claro. Confundir fusão. Prometo que eu não vou editar. Não, mas tudo bem. O erro foi porque fusão e fusão são um pouquinho diferentes. Mas voltando, então estrelas, elas são definidas como um intenso cabo de guerra entre duas forças. Um deles a atração gravitacional e o outro a pressão de fusão. Fusão é um processo... Fusão nuclear. Legal. Fusão nuclear é um processo parecido com as bombas de hidrogênio, por exemplo, que geram lá energia em grande escala. Mas o buraco negro ele ocorre quando uma dessas forças vence a outra. Então, no caso, a gente tiver uma quantidade de massa tão intensa
numa região muito pequena, a gravidade ela vai ser tão forte, tão intensa que nada vai escapar. Então, não vai existir velocidade suficiente para escapar daquela região, desde que você se aproxime do limite que a gente chama de raio de Schwarzschild, que é um nome complicado para dizer o limite ali do buraco negro. Então, o que determina, basicamente, a velocidade de escape é a atração gravitacional desse corpo. O problema do buraco negro é daí que a velocidade de escape ela não pode ser atingida, porque a atração gravitacional dele é maior do que o limite de velocidade que a gente tem no universo, que é a velocidade da luz. Então, por isso que esse a luz. Esse é um corpo bastante intrigante, difícil de ser explicado, porque ele não emite sinal nenhum. Ele não emite sinal. Tá, mas o que tem lá dentro? Então, isso é uma incógnita. Na verdade, eu vi um estudo, né? Eu escutei um podcast, vi um estudo sobre a questão do buraco negro, que diz que tem luz dentro, né? A gente não sabe, mas a ideia que nós temos é que ele é escuro, mas não, que ele transcende luz na parte interna e tem nele em si, a gente sempre vê nos filmes, como se você chegasse perto e você fosse sugado. E eu queria saber se é verdade, se ele realmente tem uma faixa que é segura, tem uma faixa, um anel, né, ao redor, que você consegue ficar próximo sem ser sugado dele, é isso? Isso é interessante. Lembra que eu falei que a princípio o buraco negro ele era interpretado como... Só um pouquinho. Eu tenho que aqui deixar registrado o meu orgulho deste menino. Pra quem faltou todas as aulas no Júlia Vanderlei. Gente, eu tô quase chorando aqui com uma pergunta dessa, velho. Não, mas você sabe por quê, né? Porque ele está praticando gastronomia. Astronomia. Tira o G do gastronomia, o que é, Patrick? Tá pensando aí, ó. Nossa, gente, sério, que orgulho, mano. Vai lá, pode responder agora. Mas para desmistificar essa ideia de que o buraco negro não é um grande ralo que suga tudo, se a gente substituísse, por exemplo, o nosso Sol, a estrela do Sistema Solar, por um buraco negro de massa equivalente, fisicamente isso não seria possível porque ele não tem massa suficiente para dar origem a um buraco negro ou coisa parecida, mas se você comprimisse a massa do Sol numa região muito pequenininha, ele poderia, em tese, se comportar como um buraco negro, então ele pararia de emitir luz, você não conseguiria pegar mais nenhum sinal dele, mas o Sistema Solar ele ia continuar se comportando da mesma forma, entendeu? As órbitas iam ser mantidas do mesmo jeito. Então, a princípio, o buraco negro ele atrai gravitacionalmente como uma outra estrela. Olha o tamanho disso, Patrick. Como é que nós vamos comer, cara? Vamos sujar inteiro aqui. Ué? Ô, Liz, consegue um guardanapo pra gente? Hambúrguer tem que ser assim pra mim, olha só. O homem pisou na Lua? O homem foi pra Lua? Sim, certamente que sim. Porque tem a teoria da conspiração que é mentira, aquela parada, né? Padrão. Sim. É um grande problema quando a teoria da conspiração fica mais divertida do que a ciência e a história. Mas eu acho que a gente consegue provar o contrário, trazer bons argumentos para defender a história e principalmente torná-la divertida. Talvez mais divertida até do que a teoria da conspiração. A última vez que o homem foi pra Lua foi em 1972. Por que o homem não foi mais pra Lua? As motivações da missão Apollo, elas iam muito além de engenharia. Tinham motivações políticas naquela época. A gente sabe que... Bom, a gente vivia a Guerra Fria, onde duas grandes potências ali queriam provar sua superioridade. Né? E com isso eles fizeram a corrida espacial. Então tem essa motivação que fez com que muito dinheiro fosse investido e muita gente, tinha muito capital humano na corrida espacial. Eu acho que era cerca de 400 mil pessoas que apoiavam ali a missão Apollo, a missão americana. A missão soviética na mesma escala de número de gente e de investimento. Mas então, um dos motivos que fizeram o homem chegar à Lua foi a corrida espacial, com os Estados Unidos alcançando ali a última etapa dessa corrida. Mas por que ele não foi mais? Assim, tem algum motivo que não tenha ido de novo? Em geral, não compensa muito, porque de dados que a gente tem da Lua, nada muito relevante que compense a gente ir de novo para fazer mais estudos. A princípio, porque assim, pode ser que a gente encontre algum indício de que, sei lá, tem água na Lua. Não estou dizendo que tem, mas vamos supor que a gente tem algum indício de que tem. Pode ser uma boa em investigar. Então a gente pode calcular se compensa a gente gastar tanto capital humano, tanto capital financeiro em geral, para fazer isso. Então, em geral, agora acho que
A gente está mais preocupado em fazer telescópios maiores para tirar da Terra e que tem outros tipos de sensores também, né? Além do visível, né? Para a gente conseguir, por exemplo, radiotelescópios e para a gente conseguir estudar coisas mais de fora, que a gente tem menos informação. A Lua está ali há muito tempo, a gente observa ela há muito tempo. Sim. E acaba não tendo nada que compense a gente ir de novo para lá, porque gasta também, quando você mandar um homem para a Lua, a biologia é muito complicada para isso, né? Até o Sakane geralmente fala, né, que o fator tripa é o mais complicado, né? Por que é o fator tripa? O fator tripa seria o funcionamento do ser humano nessas situações de gravidade ou menor ou maior. Porque todo o teu sistema sistema circular não, né? Sistema circulatório. Isso, o sistema circulatório, ele depende muito da gravidade. Tua evolução inteira te levou a precisar disso porque tá sempre aí a gravidade. Então, se você coloca um ser humano numa situação sem gravidade, você tendo que emular a gravidade com giro, isso sempre traz muito problema. Luz do sol, por exemplo, é algo muito bom para o ser humano, alimentação. Então, você tirar um ser humano da Terra geralmente é má ideia. Então, fazer alguém passar por isso sem ter um dado realmente muito relevante seria desumano. Então é muito mais praticável enviar sondas e satélites para a Lua. Então é muito mais simples do que enviar uma pessoa de fato. Nós abrimos ontem uma caixa de perguntas para os nossos telespectadores mandarem as perguntas que eles têm de dúvida para vocês. Então, Rafa, acho que a gente pode começar a nossa rodada de perguntas dos... De astrologia que eu recebi, tipo, forma ascendente, essas coisas. Tá, a primeira pergunta foi a Michelle. Qual a chance hoje de um meteoro cair na Terra? Legal. É uma pergunta muito boa, porque esse mês a gente tem um evento muito importante para... Pô, que susto, velho! Porra, mano! Esse mês que vai passar aqui, eu tô até vendo aqui, entendeu? É a Semana Internacional, o Dia Internacional do Asteroide, que tem como objetivo realmente trazer essa discussão, né? Qual que é o risco para a vida humana na Terra de um possível impacto. Né? Mas assim, o grande problema são asteroides de tamanho médio. Os grandes são fáceis de serem mapeados, provavelmente a gente já conhece praticamente todos ali. Os pequenos não causam grande risco, provavelmente elas vão ser queimados na entrada da atmosfera do planeta, mas existem alguns... Todos os dias. Isso, caem. Todo dia cai um monte de meteoro na Terra, mas são pequenininhos mesmo. Mas o grande perigo está nos médios, então eles não são grandes o suficiente para serem facilmente detectados, mas eles poderiam causar risco para o planeta caso eles acabassem entrando em impacto com o planeta Terra. Isso você chama de médio. É que o grande a gente pelo menos veria vindo. Aí seria que nem eu não olho pra cima, sabe? O pessoal conseguiria mapear ele antes e aí teria um monte de cientista, assim, cantando aos quatro ventos. Qual tamanho seria o que você considera como médio? Eu não sei essa escala de 15 km de raio, eu acho. Mas eu posso muito bem estar enganado, eu só joguei esse valor. Mas alguma vez eu li esse valor. Mas existem iniciativas daí para mapear o céu e tentar encontrar esses objetos perigosos. Uma delas é muito legal, que usa escolas mesmo da educação básica, e esses dados são liberados para crianças, às vezes, até do ensino fundamental, tentar identificar um pequeno objeto se movendo ali, um dado que foi capturado por um grande telescópio. Então é legal porque há uma contribuição da população nessa pesquisa. Então, muito interessante. Mas a nossa pergunta, voltando, qual é o risco, qual é a chance de um meteoro, então, desse de médio porte, colidir com a Terra? Assim, o dia do asteroide em geral é 30 de junho. Eu não sei se foi exatamente nesse dia, mas o dia é em homenagem ao evento de Tunguska. Tunguska é uma região lá perto da Rússia, onde caiu um desses. E eu não me lembro a dimensão dele, só que num raio de 15 quilômetros de onde aconteceu, é daí que eu tirei o número 15, basicamente todo mundo que tinha lá morreu. E ficou uma cratera absurda na Terra. Tem até foto das árvores, como é que ficaram, né? Geralmente, quando você imagina uma árvore, ela tem o chão e tem a árvore assim. As árvores estão todas assim, um raio de 15 quilômetros. Mas não é nada que acabasse com a vida na Terra. Não chegou a extinguir. Um meteoro de 15 quilômetros de diâmetro, por exemplo, não acabaria com a vida na Terra. Não acabaria... bom. O de Tunguska não extinguiu a vida na Terra. Mas se ele fosse maior, quem sabe? Né? Então, assim, essa chance ela existe? Certamente. Mas para ter um objeto tão grande assim, geralmente a gente veria ele com muito tempo de antecedência.
A menos que ele tivesse muito, mas muito rápido mesmo. Fica difícil, mas não impossível. E teria algum sistema para interceptar, sei lá, então, vamos, que nem vocês falam aí, vamos viajar longe. Tá vindo um meteoro gigantesco. Armagedon. Ou Armageddon. Qual que é o nome? Tem alguma maneira, Eu de, sei digo lá, Armagedon. algum míssil, alguma coisa que teria? Tem algum sistema Então, hoje? tem um erro conceitual perigoso nesse filme, porque a estratégia lá é detonar o corpo rochoso que tá vindo em direção à Terra. Ó, o que eu falei. Você ia acabar não mudando a Eu tenho, trajetória. exatamente. Você ia transformar um grande problema em vários problemas pequenininhos. Então a minha teoria seria mais ou menos a mesma. Você tem um meteoro vindo pra cá e você vai interceptar ele a 15 mil quilômetros da Terra, você der um empurrãozinho nele pra cima de 1 centímetro, ele desviou a Terra. Pra mim é basicamente isso. Você só empurra ele pra cima, não interessa o tamanho dele. É isso, não? Sim, essa seria uma boa estratégia. Seria a melhor estratégia que eu conseguiria pensar também. Melhor. Ele só desviar a trajetória dele acelerando para um. Eu acho Pra que seria outro interessante também porque, nesse caso, provavelmente a gente conseguiria usar recursos da Terra inteira para fazer isso. Eu não sei qual seria a escala dessa missão, mas eu tenho certeza que todos os países iriam ajudar. Então, eu acho que a gente conseguiria até dar um jeito. Se alguém hoje encontrasse um meteoro gigantesco em trajetória na Terra, acho que a gente conseguiria dar um jeito. Será que a gente tem tecnologia para lançar um míssil, um meteoro no espaço? Há pouco tempo a gente pousou uma sonda num pequeno corpo rochoso, que foi a Showmaker. sonda Rosetta, não foi? Não foi a Showmaker? Eu acho que sim. É um desses dois. E a gente tem engenharia suficiente para conseguir pousar Você consegue pousar, consegue Água chocar com ele. Mas é a questão da gravidade. Porque é diferente, né? A gente tá falando de um míssil que é Não, mas movida eles pousaram movida o a negócio. propulsão. Então, assim, aqui você vê em questão de um míssil balístico, né? Atravessa um continente, dependendo. Mas é em linha reta, ele tem toda a questão. A gente tá falando de um local que não tem gravidade. Isso vai afetar. O meteoro tem gravidade, acho. Não, eu tô falando que assim, a partir da Muito atmosfera, a hora que você. Porque ele é pequeno em geral. Né? Então, por isso que eu perguntei. Você Comparação. conseguiria acertar esse míssil? Entendi sua pergunta. Eu acho que possivelmente seria mais fácil. Se a gente conhece a trajetória desse corpo, não tendo atmosfera para falhar com questões aerodinâmicas, depois que você saiu do espaço é mais fácil você precisa de muito menos energia quando você está fora do planeta Terra. Até por isso que as missões de exploração, como a missão Apollo, que levou o homem à Lua, o grande gasto de combustível é para sair do planeta Terra. Depois que você está no espaço, você precisa de pouca energia para se movimentar. Vamos para a próxima pergunta. Maurício perguntou: o Sol já foi um sistema binário? Porra, mano, mas até... Que Tá. isso, velho? Se ele tivesse sido um sistema binário... Bom, primeiro, o que é um sistema binário? Pelo amor de Deus, né? Obrigado, senhor! Imagine uma estrela. Ela tem uma certa influência gravitacional, né? Se eu soltar uma partícula que seja perto o suficiente da estrela, ela vai tender em direção à estrela, né? Então, duas estrelas, uma do lado da outra, elas a princípio iam se chocar. Elas iam uma em direção à outra e iam se fundir, né? Só que se elas tiverem velocidade suficiente, ao invés delas se fundirem, uma começa a orbitar a outra. Porque embora ela tá indo em direção aqui, ela tem velocidade para conseguir fazer a rotação, né? Então é como se fosse duas estrelas literalmente se orbitando. Como se fosse não, é literalmente isso. Então isso seria um sistema binário de estrelas. Então, bom, tem dois finais possíveis para esse final binário, para esse binário de estrelas, né? Um deles seria, elas vão se aproximando e eventualmente se chocam, e o outro, sei lá, chega algum outro corpo muito grande e tira elas dessa simbiose. Então, ele poderia ter sido um sistema binário? Talvez, quem sabe? Pode ser que tivesse outro Sol mesmo que estivesse ali orbitando, passou algum corpo muito grande e acabou estragando esse sistema. Pode ser. Só que aí a gente teria que pensar, para onde foi esse corpo muito grande? Quando foi que isso aconteceu? Porque a gente consegue calcular a idade do Sol, baseado na luz que ele irradia. Você consegue saber qual que é o elemento que o Sol está queimando. A gente sabe que é hélio. Mas se a gente não soubesse, a gente poderia jogar no espectro luminoso. A gente pega a luz que vem do Sol, usa uma malha de difração, ele divide a luz em muitas frequências de onda. É que nem a capa do Pink Floyd, sabe, gente? O efeito é diferente, porque aquele lá é um prisma. Mas o fenômeno final é quase a mesma coisa. A luz, ela espelha. Ela espelha não, ela difrata, abre. Quando ela abre, você consegue dizer qual que é o elemento. Acho que eu vou devagando um pouquinho, né? Tem uma pergunta também do Carlos, se é verdade que o Sol já chegou na metade da vida dele. Tá. Ele colide L, em geral.
Depois que acaba todo o hélio dele, ele começa... Vai pro lítio? Tem uma escala em Próximo geral da da tabela vida periódica. de uma estrela em geral, né? E dá para calcular também se ele chegou na metade da vida dele ou não, baseado na massa total dele, que, ou seja, a quantidade de combustível que ele tem e qual que é o elemento que ele está fundindo. Então, quanto mais, sabe, para cima nessa escala ele for, ele vai chegando mais perto da morte dele. Geralmente é o ferro. O ferro ele não funde quando você consegue juntar duas moléculas dele para fazer fusão nuclear. A energia para fazer fusão, ela é muito grande, muito maior do que o potencial gravitacional teria. Eu acho que o Sol não chegou, porque ele está muito longe do ferro na tabela periódica. Peraí, acho que alguém quer falar alguma coisa lá atrás. Diga. Tá na metade mesmo? Ó. Então sim, alguém já fez esse cálculo. Sabe o que Só acontece? mandou É tipo o show do milhão pedindo ajuda dos universitários. Mas vamos lá, próxima etapa é você pode escolher uma carta. Oi, vou querer a terceira carta. Eu quero um avião de 50 aqui, por favor. Um aviãozinho, vai ter aviãozinho, vou querer. Quero um. Pois é. O Michel escreveu pra gente. Ninguém sabe quem é o Michel. Ele perguntou assim, se as sondas Voyager, fala, ainda Voyager. podem ser observadas na Terra. Legal. Sonda Voyager, acho que a nossa maior experiência assim, de enviar uma mensagem da Terra para o espaço profundo. Então a gente reuniu vários cientistas e não só físicos, engenheiros, mas pensadores e especialistas de várias áreas para juntar uma grande mensagem do planeta Terra para ser enviado para o espaço. Como isso foi feito? Foi criado um grande disco de ouro da Voyager, onde a gente anotou todas essas informações por meio de algo bem parecido com um disco fonográfico de vinil. A estratégia é bem parecida. E é legal que a gente também precisou ensinar uma possível vida extraterrestre a ler esses dados. Então tem toda uma dedução a partir de pura matemática que ensinaria uma espécie diferente da nossa a ler essas informações que estão contidas lá. E daí a gente colocou isso numa sonda e enviou elas para o espaço profundo. Então a gente mandou lá para orbitar ali os planetas gasosos do fim do sistema solar, tipo Urano, e usou ali uma estratégia de estilingue gravitacional para enviar essa sonda para o espaço profundo. E até hoje a gente recebe ainda informação das Voyagers, então elas mandam sinais ainda para a gente. Mas o intuito ali ele é muito assim, introspectivo da humanidade, mandar uma grande mensagem para o cosmos. Então a gente se juntou para contar o que é o planeta Terra para uma possível civilização extraterrestre. É uma cápsula do tempo, essencialmente. E é complicado até porque a forma de ler o disco é difícil. É para vida inteligente ler, só que se eu tentar ler eu não consigo, sabe? Então precisa que toda essa civilização tivesse também todo um corpo científico por trás que estudasse o disco de fato. Mas pense, a humanidade ela vai ser muito diferente no futuro, talvez a vida como a gente conhece hoje em dia deixe de fazer sentido no passar das eras, mas essa mensagem continua indo contando um pouco do nosso estado atual, da nossa civilização. E pensem que difícil seria escolher quais mensagens vão ser mandadas nesse disco. Deve ter sido um trabalho muito complicado. A gente escolheu algumas músicas, trechos de várias línguas, imagens que representassem assim, toda a totalidade cultural do planeta Terra. Foi bem Inclusive tem interessante. música e mensagens em português também, usaram a língua portuguesa, todas as linguagens conseguiram acesso, né? Foi gravada uma pequena mensagem e tentaram retratar mais o lado belo do planeta. Porque, por exemplo, podiam colocar também lançamento de uma ogiva nuclear, colocar armas e tal, para dar medo em alguma forma de vida. Isso, Mas optaram mais pelo lado belo e o lado, sabe, de crescimento humano da humanidade. Pense mais pelo... como que essa mensagem poderia ser interpretada. Talvez você tente colocar uma explosão da bomba nuclear como uma grande evidência de habilidade tecnológica, mas não, poderia ser interpretado como algo ofensivo por uma possível vida inteligente. O Felipe perguntou como é feito o cálculo de velocidade de luz entre pontos do universo. Certo. E pontos do universo. Tipo, por exemplo, Marte tá a 10 anos-luz. Isso é legal, isso é legal. Entendi. Se for isso, então é tranquilo até de explicar, porque, em geral, a gente sabe que a velocidade da luz... Bom, a gente sabe o valor dela, correto? Então a gente sabe qual seria a distância que ela percorreria em um ano. É que nem um carro. Se você sabe que um carro tá a 30 km por hora, significa que ele percorre 30 km em uma hora. Então você consegue calcular quantos quilômetros por ano, né, teria esse carro. Ou cometi um erro conceitual bizarro.
Não, Não, é né? exatamente isso. Perfeito, A definição é essa mesmo. Então, nesse a caso- partir disso, a gente define a unidade ano-luz. Né? Então, é a distância percorrida com a luz viajando por um ano Melhor na que sua falar, velocidade tipo, máxima. 300 milhões de quilômetros, é melhor falar um ano-luz. Fica muito mais fácil, fica muito Faz mais o humana a cálculo aí, conversação. faz o cálculo aí, vê se eu não tô certo. E, na verdade, isso é um problema muito bizarro, porque o ano-luz ele começa a ficar pequeno, na verdade. Tipo, a gente trabalha com extragaláctica, basicamente. A gente faz simulações galácticas. O que é extragaláctico? É quando você está estudando qualquer corpo ou fazendo alguma simulação, que é o nosso caso, que está envolvendo algo que está fora da nossa galáxia. A gente simula galáxias em geral. Você poderia simular um aglomerado ou mesmo Quantas uma escala ainda maior. existem no espaço já contabilizadas até hoje? É um número? Isso é um número absurdo, É um número, com certeza. acho que não tem como estimar. E como é que vocês falam que não tem vida fora da Terra? Ah, Então, a aí gente tá. não precisa. Sim. A gente não tem evidências até hoje de uma comunicação direta com a vida extraterrestre. Atlântida, mano. Mas eu concordo com você que é muito provável. Não seria um grande desperdício de espaço não ter vida além do nosso pequeno planeta? Sim. Acho que sim. É que, em geral, tem um grande problema também que o ser humano é efêmero demais. Tipo, a gente dura quanto em questão de idade? Se um ser humano chega a 100 anos de idade, é muito. Um ser humano com 100 anos é muito velho. E o problema é que, para uma informação sair do planeta Terra, ela sai na velocidade da luz. Beleza, mandou um sinal de rádio, uma luz, que seja. Só que só a nossa galáxia, tipo, de distância de um braço dela até o outro, tem o quê? 100, uma luz leva 100 mil anos. Então tem 100 mil anos-luz de diâmetro na nossa galáxia, aproximadamente. Então, se a gente mandar uma mensagem agora e uma civilização tiver tipo, no outro braço da galáxia, quanto tempo vai levar? 100 mil anos só para a mensagem chegar lá? Mais 100 mil anos para responder? Onde estão... Então agora deixa eu fazer uma pergunta. Que ano que as Voyagers foram lançadas? 1900. Acho que na década de 80, ali, mais ou Tá. menos. E onde elas estão agora? Elas percorreram um valor assim, insignificante para a escala do universo. Elas nem saíram do sistema solar Já ainda. saíram. né? Elas Já saíram, saíram? sim, não faz tantas décadas que isso aconteceu, mas elas já saíram dos limites do sistema solar. Mas mesmo assim, isso é uma escala muito pequena comparado com a grandeza do cosmos. Né? Elas já passaram Urano, já passaram... Já sim. Mas pense, em relação à Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima, isso é insignificante ainda. A próxima Elas Centauri estão está viajando numa velocidade 4,5 muito anos grande, luz. então. Então, mas ainda nem perto da velocidade da luz. 77. Então, tipo, elas são Que rápidas viagem louca, né, mano? por aqui na Terra, né? Aqui na Terra a velocidade delas é alta demais. Mas se a gente for pensar, né? Se a gente quiser mesmo que elas encontrem outra civilização, elas estão muito lentas. Mas você percebe que o exercício de mandar essa mensagem ela não é tanto de chegar até outra vida inteligente, mas é um exercício de introspecção da humanidade. Né? O que a gente vai falar, o que a gente quer deixar como Quanto legado. tempo demora uma mensagem dela chegar pra gente, será, né? Dá pra ser Deve chegar, calculado. tipo, um ano, tá ligado? Pra chegar Deixa eu mais. São alguns minutos seriam. Minutos? Sim. Porque a luz Talvez do horas. Sol leva tipo 8 minutos para chegar na gente, a luz do Sol. Né? Então, se ela acabou de sair do sistema solar, não deve levar muito mais do que isso. Depende da posição relativa, mas não deve ser muito mais mesmo. Isso porque a mensagem em si, ela percorre com a velocidade da luz. Né? É uma onda eletromagnética que chega nesse limite de velocidade, que é a velocidade da luz. Pergunte, Patrick, você tá agoniado aí. Não, eu tô escutando aqui, eu não sei se você vai fazer, eu queria saber. Eu quero. Não sei se vai Tá no entrar na roteiro pauta. ou não? Não sei se vai entrar na pauta ainda a Tá no questão roteiro de. ou não? Não, não tá no roteiro. Sobre a colonização de Marte. O que vocês acham? Se vai entrar na pauta ou não, se já tá na hora. Porque assim, tem, né? Tem essa ideologia de fazer a colonização, a questão. E por que Marte, né? Na verdade, Marte tem, né? Porque tem uma questão da. Foi encontrado água, foi encontrada a questão de possibilidade de oxigênio, né? Eu só vi deserto lá, na verdade. Eu vi as imagens Foi, de lá, foi pra mim é cogitado, só foi areia. cogitado, foi cogitado Querem até- matar nós, né, mano? Não, foi cogitado um estudo até que se explodisse uma bomba atômica para que ocorresse a explosão dentro de Marte, transformaria o gás em oxigênio e tudo mais. Tem um estudo disso, né? A teoria de terraformação de Marte. É isso aí. Existe ou não existe? É. Tipo, existem as teorias, né? Aí, bom, tem sempre muito debate. Gente, acho que eu vou embora. Eu vou deixar o Patrick conversando com eles. Patrick! Coitado, ele E a Zara, então, deixa eu falar uma coisa, a Zara é o de vocês, porque o hambúrguer de vocês está tudo pronto lá. Tá? E ele agora vai ficar conversando e não vai servir pra ninguém. Ficou sentido. Eu não, ela chorando, eu não. Ai, tadinha.
Não, mas vamos lá, vamos terminar aqui só pra gente ter uma ideia aí. Se vocês puderem só esclarecer pra gente essa dúvida, porque entrou na pauta e ninguém acabou comentando, né? Eu achei que o André ia comentar alguma coisa, porque é interessante, né? A gente falou da nossa vida em si na Terra, de toda a questão da população. E eu sei lá, eu acho que se algum dia eu tivesse a oportunidade, eu gostaria sim de viajar para o espaço, de conhecer, de ter essa experiência, né? É muito legal a gente ver essa perspectiva da exploração de Marte acontecendo de verdade, porque talvez até poucos anos a gente ia dizer que a gente está numa geração que é muito tarde pela exploração dos continentes da Terra, então já aconteceu, mas parecia que a gente nasceu muito cedo para explorar o cosmos e o universo em si. Né? Mas não, a gente está vendo agora, basicamente uma nova corrida espacial, né? Mas agora com a iniciativa privada, como a SpaceX, também lá a outra empresa que é do dono da Amazon, que estão com esse intuito de tentar, de fato, colocar o homem lá em Marte, né? Sim. Mas assim, vai ser um processo muito complicado, porque a gente vai ter que criar um ambiente parecido com o planeta Terra. Então, a gente como espécie é muito adaptado para aqui, para onde a gente nasceu, esse pálido ponto azul que é o planeta Terra. Então, a gente vai ter que transformar aquele ambiente, criando uma atmosfera parecida, tudo muito controlado. Eu acho que não existem perspectivas práticas de transformar o planeta todo parecido com a Terra, não. A gente vai criar pequenas bases para colocar o homem vivendo ali num ambiente bem controladinho. Mas você não acredita que, nesse caso, o ser humano ele seja adaptável? Porque, assim, você manda colonizações pequenas, né? Conforme... isso é inevitável, eu acho que pode ocorrer de algumas pessoas morrerem e tudo mais, mas conforme ela for sobrevivendo, for se adaptando, for mudando, tem essa possibilidade? O processo evolutivo levaria muito tempo. Entra na teoria evolutiva, né? Assim, pode ficar mais fácil, né? Até numa expectativa de vida plausível. Ou seja, a primeira leva ia sofrer muito, mas muito. A segunda leva ia sofrer menos, mas é mais por já estar mais acostumada com essas ideias. Mas a questão biológica ia levar muito mais tempo para mudar, a não ser que a gente mudasse a força. Então, se a gente conseguisse fazer, por exemplo, engenharia genética, fazer o ser humano precisar menos de oxigênio, por exemplo, ou algo do tipo, aí seria... Eu só sou o garçom, não se preocupe, tá? Então seria possível, né? Eu falei da teoria evolutiva, porque se a gente pensar no ser humano em si, e nós olharmos para 100 anos atrás, nós tivemos uma evolução gigantesca, né? Assim, na tecnologia, humano em si, em vários aspectos. Sim, mas eu acho que biologicamente não muito. Ou muito. A única coisa que eu consigo pensar é que tem muita gente nascendo sem siso. Isso é legal. Ou eu não sei o que eu tô falando. Gente, daqui a pouco nós vamos chegar na teoria de Newton aqui. Deixa eu voltar, é melhor. Próxima pergunta, por favor. Uma pergunta assim, qual a importância de conhecermos as luas de Júpiter, especialmente a lua Europa? Essa é boa. Nossa, cara de prazer dele agora. Não, mas é que assim, esse é o tipo de pergunta que ela, inclusive, tem nos livros que a gente geralmente lê, que são os do Carl Sagan. Mas as luas de Júpiter, em geral, uma delas, Europa, ela é feita de água. Então ela é basicamente uma pedrona de gelo com água líquida dentro. A água como a gente conhece aqui. Sim. Tipo, claro, pode ter mais coisa, mas a gente sabe que a parte externa dela é feita de gelo e que por dentro, por exemplo, explicaria muito bem a dinâmica dela se fosse água líquida. Até pela dilatação anômala da água, faz com que se você, por exemplo, congela um lago, o lago fica congelado por cima, mas embaixo não. Embaixo ele continua líquido. Então, seria a mesma coisa que acontece em Europa. O que acontece depois? Bom, tem uma força gravitacional de Júpiter puxando essa Lua, né? E mais a rotação da Lua em si faz com que essa Lua rache. Quando ela racha, essa água ela sobe e solidifica de novo. Então, essa Lua Europa, ela é toda rajadinha, assim, ela tem todos uns risquinhos, que é de locais onde a casca se quebrou, a água subiu e solidificou novamente. Agora, se tem água líquida lá, poderia ter alguma vida microscópica. Não seria impossível dizer, não seria, implausível dizer, né? Então, se a gente conseguisse modelar esse sistema e calcular quando é que vai acontecer essa quebra, a gente conseguiria também calcular como mandar uma sonda para entrar lá especificamente quando quebrasse. Tem algum planeta do sistema solar que a gente possa se mudar caso dê ruim? Marte é melhor chute, né? Marte, melhor chute, mesmo sendo um deserto. É que ele é um deserto, só que assim, se você for ver imagens de Marte, aquelas partes mais escuras, nela acontece uma oxidação que só poderia acontecer na presença de água. Então a gente sabe que pelo menos teve muita água em Marte. Agora, se ainda tem,
talvez dentro do planeta. Então, seria muito legal a gente conseguir mandar lá algo para cavar. Mas já mandaram 300, por que não cavaram? Esse é um grande problema. A gente conhece mais sobre o espaço do que, por exemplo, a crosta terrestre para baixo. É muito difícil cavar. Ah, mas já não pousou uns 30 robôs lá, Não, velho? certo, ok. Mas cada robô tem uma broca que vai ter no máximo o tamanho dele, né? Talvez com alguma engenharia, microtubo de carbono. sei Mano, lá, mas eles não você assistiram o consiga- Armagedon, velho? Caraca, manda o Bruce Willis pra lá, velho. Porra. Não, o Bruce Willis, infelizmente, né, não pode mais. Mas o Ben Affleck tá aí, tá vivo, caralho. O queixão lá, né? Porra, Tá saudável, né? tem água no queixo do cara. Mas enfim, é muito difícil cavar. O ato de cavar é absurdamente difícil. É mais difícil do que sair do planeta. E você cavar mais do que, sei lá, 5 quilômetros, provavelmente. Eu não sei qual foi o máximo que a humanidade já conseguiu escavar do planeta Terra. Ah, não, Mas eu sei que chega em dezenas de quilômetros. no Armagedon, máximo. eles tinham que cavar 230 metros aí. 5 quilômetros não dá mesmo. Não, 230 metros dá, cara. É, 230 metros. É facinho? Quer ter uma pá ali. Vamos. Porra, eu Não com esse duvido musculão nada, daqui a aqui, pouco ó. tá o Patrick lá com a enxada, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, não, não. Eu nasci Eu nasci. há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu tenho que agradecer o Alexandre. Porque o Alexandre conseguiu fazer uma mudança. Já viu aqueles quadros de transformação? Então foi um mendigo lá um dia desses, parecia que esse tiozinho que tava aqui agora. E olha só o que transformou. Ulisses, vem aqui. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha só! Tinha que botar o antes e depois, né? Vira aí. Olha só, hein? Pô, Alexandre, você conseguiu fazer um milagre nessa lata aqui, hein, velho? Pocatelha. Coisa. Aí, tio Lindo, Ulisses, ficou maravilhoso. você tá pocatelha, hein, tio Ulisses? Você vai chegar É, nesse próxima etapa, eu vou até fazer um merchan de graça, é o Dr. Topete, velho. Alexandre, valeu, hein? Alexandre é o cara que cuida da gente aqui, né? De mim, do Patrick. Isso aí. Deles não, porque eles não cortam o cabelo, né, velho? Mas nós dois... É verdade. É, ele não tem cabelo pra cuidar. Mas o Alexandre cuida, né, velho? Ah, o gaúcho é gente boa, velho. É, na Brutus Barbershop. Bom, vamos lá para a próxima pergunta da internet, agora pode. Ana perguntou se a Terra está tem dias contados de existência. Nossa, que dramática. Tem? Caramba, cara. Mas tem mesmo, porque, bom, a gente conhece a mecânica estelar por trás do Sol. Então a gente sabe que ele tem um fim. Seja uma supernova, seja um buraco negro. Acho até que, na verdade, tem como inferir qual deles vai ser, mas... Mas você Em acabou de algum falar que o ponto. buraco negro não ia engolir nós, mano? Pois é, mas a gente morre. Como É é que verdade, é? a Terra Não entendi. continua. É verdade, a Terra continua. Né? Só que o Sol expande, não vai expandir? Sim. Não. Provavelmente a vida eu não como a gente- entendi, velho. Só um Agora pouquinho. vocês me confundiram. Vamos hein? É, morrer a Terra, mas o planeta Terra vai continuar. É Qual é o verdade. buraco negro, mas... Com o buraco negro? Não. É, a Terra estação continuaria da de Terra. boa. A Terra continuaria, tipo, como um pedaço de Só rocha, sugaria assim. nós, assim. Uou! Tipo, Não, a tamo gente- aqui conversando... Foi. A gente estaria... sim, se acontecesse no estalo, sim. Basicamente, aconteceria que o Sol ia desaparecer. Com isso, as plantas não iam mais crescer, então o gado não ia mais conseguir comer a planta, a gente ia ficar sem comida. Problema. A gente ia ter que virar intraterrestre daí. Antes da gente finalizar, quero dar 2 recados. O primeiro recado é que tá chegando perto do horário do almoço, né, Patrick? Opa! Então tá na hora da gente esquentar a nossa grill stuff, a nossa parrilla da grill stuff e fazer aquele churrasco tomando aquela nossa whey que a gente tá aqui esperando a gente. Eu vou poder a gente beber não daí? pode tomar porque tá no ar, né? Eu vou poder beber daí na hora do Aí almoço? nós vamos poder tomar uma cerveja geladíssima da nossa Ah. cerveja oficial Whey. Cara, porque Deus Assando o uma livre, hein? carne, Trabalhar essas na maravilhas. frente da churrasqueira com calor quente, ainda mais as da Grill Stuff, cara. Caramba, hein? É isso aí. Não sei o que é isso, mas sim. Pergunta. A minha pergunta é, quem mora aqui em Curitiba ou aqui nas regiões próximas da região metropolitana e gosta da astronomia,
gosta desse assunto. Tem curiosidade. Tem curiosidade, tem interesse em observar com telescópios ou aprender mais sobre astronomia. Onde que pode encontrar astrônomos em Curitiba ou algum Um telescópio. telescópio mesmo para fazer esse tipo de observação? Bom, poderia ser com a gente do Clube de Astronomia da UTFPR. Ou Cefet, para quem já está aqui há um tempo em Curitiba, né? Fica ali do lado do Shopping Estação. Estamos fazendo as observações nas segundas e terças até julho. E depois a gente talvez mude a data, mas siga a gente nas redes sociais. @CaltechUTFPR. Espero que a edição coloque ali certinho pra gente, né? Na verdade, Coloca exatamente aqui, ó. Não vai estar aqui que eu sei, mas enfim. eu tô observando pra aprender a fazer merchan. Os caras ensaiaram, hein? Ficaram uma semana ensaiando. Eu tô quase contratando ele pra ir no Val Santos lá, tá ligado? Eu não sei, deixa eu fazer uma pergunta. Os caras ficaram ensaiando a semana inteira, mano. Ela vai ensaiar. Lá no Vai, Caltech. Bobinho, vai! Eu aqui, eu vi vocês conversando sobre o assunto. Onde eu posso comprar? Oh, meu Deus, temos uma emergência. Onde temos um telescópio? Bom tema, somos Caltech. Estou procurando o garganto, ó, tá ligado, velho? Se você tem interesse, se você por acaso quer ver Vênus perfeitamente ou Júpiter, né? Você vai até o Hubble. Aqui você, né? Matei você, né? Joga na cara, vai, joga na cara. Agora falando sério, quer ver as estrelas, tem curiosidade, quer matar, quer tirar as dúvidas, quer olhar para o espaço, ver de uma forma diferente, mais próxima, com telescópios, como esse que está aqui, inclusive, que é de fabricação deles mesmo. Cara, segue os caras aqui nas redes sociais, porque é muito legal. A gente observou uma estrela agora há pouco ali fora. Cara, é muito legal, cara. É muito legal, muito mesmo. E a gente tá aguardando, né, Dani? Da meia-noite pra gente poder ver. O que vocês prometeram que a gente poder ver meia-noite lá, né? Saturno? Saturno? Nós estamos esperando da meia-noite aqui pra poder ver Saturno. Ai de vocês se não ver Saturno. Agora eu vou tocar uma música minha aqui, ó. Vai dar o link aqui, o QR Code. Tá! O editor que se dane agora! Vai lá, Val Santos! Ring, ring, ring the telephone, 666 when you're alone. Ring, ring, ring the black stop to find you what you have done. Cause tomorrow we're gonna have to find a way. Come on with me to hear my song. We're gonna drive all day long. In the night we will play my I teach you it's not so hard earning money. Eu pedi pra você começar a tocar pra eu poder encerrar o programa ou não? mercenário. Maneiro. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela... Muito obrigado pela audiência de hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, RIB.Brasil no Instagram e o RIB Brasil no YouTube. Curta a nossa página, siga a gente, não esqueça de ativar o sininho. E que para você que está assistindo a gente na televisão, até semana que vem. Valeu!